Levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Somente até aqui. Esse texto ele vai nos contar uma história em que Jesus está ali com os seus discípulos numa festa. Essa festa era conhecida como a festa dos tabernáculos. Os judeus, eles têm ainda a prática de celebrar algumas festas que fazem parte não somente da lei, mas da história. E a festa dos tabernáculos era justamente a festa em que os judeus desciam até Jerusalém para celebrarem os feitos de Deus no período em que os seus pais, os seus ancestrais estavam no deserto. E no último dia da festa, que é considerado o grande dia da festa, era o dia então em que o sumo sacerdote, ele pegava um jarro de água e ele derramava esse jarro de água ali na frente de todo o povo. E o povo ali entrava em alvoroço, porque essa celebração nada mais era do que a celebração do dia em que Deus fez água jorrar da rocha, brotar da rocha. Para quem não conhece a história, houve um momento na história dos judeus no deserto que eles estavam com sede e não tinham água para beber. E nesse momento então, Moisés vai lá e fere a rocha. Não precisa não, gente. Não precisa não. Moisés vai lá e fere a rocha. E daquela rocha começa a brotar água que sacia a sede de toda a população. É exatamente neste momento, você precisa entender um pouco do contexto histórico da passagem, para que você possa entender o significado daquilo que está sendo ministrado ou falado. É exatamente neste momento em que o povo celebrava a água que brotou da rocha, que saciou a sede dos seus antepassados, ok? É nesse momento, do grande dia da festa, em que Jesus se levanta no meio do povo e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele vai falar também que ele é uma fonte de águas vivas. Alguns capítulos anteriores do João capítulo 7, se você voltar 3 capítulos, você vai ver em João capítulo 4, uma mesma experiência, ou algo semelhante poderia falar, quando a mulher samaritana ia todos os dias ao poço buscar água, no meio do sol, do calor, porque era geralmente ali no meio da tarde. Ela não ia cedo como seus contemporâneos, mas ela ia justamente no horário que não tinha ninguém. E o Senhor vai falar para ela: essa água aí, se você beber, você vai voltar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, ela se tornará em ti uma fonte a jorrar por toda a eternidade. É diferente. O que Jesus fala em João 4 é diferente do que Jesus fala em João 7. Porque em João 4 ele nos promete uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas em João 7 ele vai falar: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João 4 nos fala de uma fonte. João 7 nos fala de rios. Não sei se você consegue perceber a diferença. Fonte é aquilo que quando você tem sede, você vai lá e pega a água. A fonte, ela é o suprimento para a sua sede diária. Ela é para você. Mas rios, quem consegue controlar o curso de um rio? Quem consegue controlar as águas de um rio? Quem consegue controlar para onde o rio vai, o que ele vai fazer? Entende o que eu estou querendo dizer? A
A experiência que os judeus tiveram lá no deserto foi uma fonte que brotou de uma rocha de forma milagrosa. E eles ali celebravam aquilo que aconteceu com seus antepassados. Imagina a gente juntar aqui para celebrar um avivamento que aconteceu 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Ou alguma coisa que aconteceu lá na década de 70, na década de 60. Na história da igreja no qual nós fazemos parte. Jesus vai dizer aqui para o seu povo, para o povo que ouviu o seguinte. Escutem muito bem o que eu vou falar para vocês. Isso foi uma experiência lá. De uma fonte que nasceu. Mas as escrituras dizem ao meu respeito. E o que elas dizem ao meu respeito é o seguinte. Aquele que crer em mim, do seu interior, não é de uma rocha, é do seu interior, não fluirá uma fonte apenas, mas rios incontroláveis. Queridos, na antiguidade, você pode fazer um estudo rapidinho ali no ChatGPT e você vai ver se eu estou mentindo no que eu estou falando. Mas na antiguidade, as grandes cidades, os grandes povos, eles formaram as suas cidades exatamente no leito de grandes rios. Nós percebemos isso dentro do nosso contexto aqui na Europa. As grandes cidades que surgem ali exatamente no tempo antigo, eu estou falando ainda na antiguidade, nem no tempo medieval. Elas vão ser estabelecidas nos leitos de rios. Você vê isso no Egito, você vê isso na Mesopotâmia, você vê isso na Babilônia, você vê isso na Pérsia, você vê isso em Roma. Entende o que eu estou querendo dizer? Rio significa vida. Por que as pessoas elas se aglomeravam e montavam as suas cidades ao redor de rios ou a partir de rios? Porque rio tem água doce, rio tem fluidez, rio tem alimento. Rio significa vida. O rio tem tudo aquilo que nós precisamos. Hoje, nós vemos em tempos modernos, temos água doce encanada, sim ou não? Você não precisa daquilo que o rio tem, porque aquilo que o rio tem chega até você de alguma maneira, mas vem dele. Entende o que eu estou querendo te dizer? O Senhor está querendo te falar o seguinte: não é uma fonte, mas Ele quer fazer brotar de você rios. Rios que vão levar vida. Rios que vão abençoar tantas pessoas. Dezenas, centenas, milhares, eu não sei. Mas um dia eu entendi isso. Lá atrás, há mais de 20 anos, que o Senhor tinha rios para fluírem de dentro de mim. Eu me permiti me lançar e depois perdi o controle. Para onde o rio me leva, eu vou. Se o rio me levou para Belo Horizonte, eu fui. O rio me levou para a Inglaterra, eu estava lá. O rio me trouxe para a Irlanda, eu estou aqui. Se o rio me levar para um outro país, para uma outra nação, para uma outra cidade, eu vou para onde ele me levar. Porque uma coisa eu sei, eu não vou fincar os meus pés. Eu não vou permitir que a correnteza passe e eu veja todo mundo fluindo nela e eu esteja ali preso, estabelecido em algo que eu criei com a minha mente. Eu quero ir para onde Deus vai, para onde o mover flui. E eu percebo claramente, amada igreja, que o Senhor tem nos levado a esse nível. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas parece que a gente mudou de mês e mudamos de atmosfera. Do mês de março para o mês de abril, quanta coisa mudou no nosso ambiente. Quanta coisa. Há um fluir. Há um fluir. Há um fluir. Isso não diz respeito a nós. Isso não diz respeito à Lagoinha. Isso diz respeito ao que o Senhor está fazendo. Eu li... Vocês conseguem achar isso? Esse artigo está na internet de graça. Você consegue baixar ele, um PDF. Um artigo que foi produzido pela Sociedade Bíblica Britânica. E o nome dele é The Quiet Revival. Tudo em inglês, tá, gente? Em números, estatísticas. Uma pesquisa que foi feita. Tá lá.
aproximadamente 40% desse novo attendance, desse novo público que chegou nas igrejas do ano de 2018 para cá no Reino Unido, são aqueles conhecidos como Gen Z, geração Z. Pessoas que estão entre os seus 18 e 24 anos. Existem depoimentos. Esse artigo gerou muitas reportagens. Isso foi agora, no mês de abril. Você vai achar reportagem de vários tabloides britânicos, inclusive jornais americanos, falando o que está acontecendo no Reino Unido. E há testemunhos de jovens que cresceram dentro dessa estrutura que nós conhecemos muito bem, chamado agenda. Dentro de um ambiente onde estavam sendo doutrinados à perversão, ao relativismo. Mas eles falaram que a vida deles mudaram desde o dia que eles conheceram a Jesus e conheceram a igreja. Estão enchendo as igrejas. Há um mover. Está acontecendo. It's happening, Timo. Se você dá uma olhadinha, uma pesquisadinha nos grandes veículos de imprensa brasileiro também, não só os brasileiros, mas inclusive os internacionais que têm algum tipo de escritório no Brasil, como a DW e a BBC. Todos eles têm reportagens falando a respeito do grande crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Todos. A Globo fez um especial, uma série que está no Globoplay, eu não tive ainda tempo para assistir, só falando sobre isso. Há um mover, está acontecendo, está passando. A minha pergunta a você é a seguinte: você vai participar disso? Você vai permitir ser parte desse rio? Você vai permitir com que as águas que fluem do seu interior venham se agrupar aí com as águas do seu irmão e juntos venhamos a formar esse rio caudaloso que está tomando conta dessa ilha? Ou você vai ficar distante? Tem um ponto-chave que Jesus fala aqui no texto. Tem um ponto-chave fundamental para o avançar. Ele vai dizer assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede aqui? Quem tem sede? Você tem sede, meu irmão? Qual é a orientação que ele dá? Venha a mim e beba. O ponto não é se você deseja. O ponto não é se você tem sede. O ponto é se você está disposto a ir até ele beber. Por quê? Porque para ir até ele beber, diz o verso 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. O ato de ir até ele beber nos fala de fé, de crer. Tem água, tem rios, é uma realidade, está aí. Ninguém pode dizer que não tem, está aí. Os rios estão fluindo, não tem como negar. Sim ou não? Mas você tem fé? Você crê? Você está disposto a ir e beber? Porque a palavra de Deus diz: quem crê, do seu interior fluirão rios. Irmãos, eu percebi claramente uma timidez. Não era em 100%, não era em todos, mas em pessoas específicas. Uma fortaleza na mente. A mente é sua, o terreno é seu. Até quando você vai permitir com que o inimigo ele continue te controlando em passividade? Até quando? É você. A fé, ela pede uma resposta, ela pede uma ação correspondente. Não tem jeito, é assim. Tiago vai dizer, quando ele vai falar sobre a fé sem obra é morta. Tem muita gente que, enfim, vai criticar dizendo que Tiago ali está querendo falar, que você precisa não somente crer, mas você também precisa cumprir boas ações. Não é disso. O texto no original grego é muito claro. Ergon nos fala exatamente
de ações correspondentes. Obra nos fala o seguinte: o seu discurso de fé não pode ser contrário à tua prática de vida. Se você crê, você vive como você crê. Se Deus te deu uma palavra, você vai. Você pisa, mesmo que não tenha chão. Mesmo que o chão não exista, você pisa. Porque se Deus te deu uma palavra, você vai na certeza que se o chão não existe, no momento em que o seu pé chegar, ele vai vir à existência. Porque Deus te disse e Ele vai cumprindo tudo aquilo que Ele falou. É assim que nós andamos, é assim que nós caminhamos. No momento em que Jesus chega aos seus discípulos andando sobre as águas, Pedro vira para ele e fala: Senhor, manda-me ter contigo. Ele queria, mas ele sabia que ele não podia simplesmente da sua cabeça se lançar naquele mar, porque ele iria afundar. Ele precisava de uma palavra. Quando ele disse: Senhor, manda-me ter contigo, o Senhor iria então liberar a palavra sobre ele. Ele disse: vem. No momento que ele fala vem, Pedro tinha o que ele precisava para andar em fé. E ele pisa. E de forma sobrenatural, Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro, ele pôde experimentar o sobrenatural, porque ele creu na palavra que foi liberada. Meu irmão, o que o Senhor tem falado contigo? O que o Senhor falou contigo durante todo esse sprint? Quais foram as palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida? Eu tenho certeza que palavras proféticas, eu tenho certeza que ministérios foram liberados. Eu não tenho dúvidas que os dons espirituais foram entregues. Tá aí, você tem a palavra. Agora você está disposto a andar em fé, a andar sobre essa palavra e começar a desfrutar do cumprimento dela? Porque como está escrito, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios, 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 rios. Você crê? Você crê? Que eu entendo claramente o que falta agora para que venhamos a viver esse romper e fluir e mergulhar e seguir no fluir. São passos de fé. Aquele que já foi batizado com o Espírito Santo, mas não ora em língua, você precisa abrir sua boca e orar. É fé. É fé. É fé. Você crê, você entende, você vai. Você fala em fé, você abre a sua boca em fé, você entende que o Senhor te deu, aquilo vem do Senhor e você começa a falar. Você não espera um arrepio, você não espera um sentimento, você não espera um anjo descer e falar com você, ó, está sendo batizado agora, não é isso. Você não precisa de um arrepio, você não precisa de um sentimento. O Senhor me deu, eu vou. O Senhor te deu uma palavra, o Senhor colocou, Ele disse, eu vou derramar sobre a sua vida dons de maravilhas, você vai operar milagres, você vai, no meu nome você vai curar enfermos. Você não precisa de um toque de um arrepio, você não precisa de um anjo falar com você. Você simplesmente anda em fé, porque você sabe que não é você, mas é Jesus Cristo a partir da sua vida. E aí você vai e põe a mão sobre aquele enfermo e ele é curado. Você vai e entende aquilo que o Espírito está te mandando fazer, e você vai dar uma ordem: chuva pare, chuva vai embora. Eu lembro que no mês de outubro, iniciozinho do mês de outubro, na verdade era o início do outono, o Senhor havia falado ao meu coração: ore, dando uma ordem para que todos esses espíritos das trevas que aproveitam desse mês para trazer depressão, para trazer desânimo no povo. Esse é um mês difícil, é o mês do Halloween. Ore, dando uma ordem a esses espíritos, para que eles vão embora. Eu tinha tido uma experiência espiritual naquela semana, na verdade naquele dia. Eu tinha sentido uma pressão sobre mim enquanto eu estava dormindo, como se um corpo estivesse deitando sobre mim. 2 dias depois eu fui buscar a Angélica na escola, eu senti um empurrão no parque. A gente cruzava um parque para ir para a escola. E eu senti um empurrão mesmo, empurrando. Eu olhei para trás para ver quem era, não tinha ninguém. E eu entendi ali o que estava acontecendo.
diabo tentando me intimidar, tentando trazer medo, e é assim que ele faz. A Irlanda ficou nas mãos do Império das Trevas por anos. A terra do Halloween, a terra de tanta bruxaria. E eu fui e orei no meu quarto, dando uma ordem. Nunca mais, o tempo de trevas na Irlanda acabou, é tempo de luz. E comecei a declarar, e o Senhor me levou e falou, eu quero que você olhe pelo tempo. Eu quero que você olhe pelo clima da Irlanda, porque esse mês será um mês de sinal. E eu declarei, vai ser o melhor outubro da história dessa nação. E nós tivemos o melhor outubro, com dias de sol, pouca chuva, bem no início de um outono. Tudo bem que depois veio a tempestade, né, gente? Que levou o meu shed embora. Mas eu entendi algo, que até nessa questão climática havia-se uma opressão de Satanás. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que o Senhor está nos levantando. E eu falo isso, eu não falo da nossa igreja apenas, mas Deus está levantando pessoas nessa nação com autoridade para se posicionar. E para isso nós precisamos acessar esse ambiente profético, como eu preguei no último domingo. Mas só que para acessar o ambiente profético, meu irmão, você tem que estar lançado no rio. Porque a primeira coisa que o diabo vai fazer é te mandar sugestões. Isso é da sua cabeça, não tem lógica alguma. Isso é viagem sua. Você vai ficar ponderando demais, indo na lógica, e não tem jeito. A vida daquele que anda em fé. A fé é lógica, mas é uma lógica diferente. É a lógica dos céus. Para você se mover nesse lugar, não tem jeito. Você precisa se lançar. E o que o Senhor está falando hoje para alguns aqui, eu quero que você entregue a sua intelectualidade nas minhas mãos. A sua oferta hoje é a sua razão. O maior empecilho, o maior bloqueio que você tem é a sua razão. É exatamente na sua mente em que Satanás sugere. É exatamente na sua mente em que Satanás interfere. É na sua mente que ele bloqueia a sua fé. Ele está dizendo isso aqui para alguns. Você precisa tomar posse de volta de um território que você entregou nas mãos dele. A autoridade está nas suas mãos. Você precisa dar uma ordem. Vá embora. Saia, larga os territórios da minha mente. E eu, no nome de Jesus, libero ele hoje, para que ele tenha acesso ao fluir do Espírito e a minha mente possa cooperar com o que o Senhor quer fazer. O Senhor quer nos levar nesse lugar. Há rios. Há rios. Mas para vivermos os rios, precisamos dar um passo de fé. Ficou claro isso? A fé vai te levar a acessar. A fé vai exigir de você agora uma coragem, um lançamento. E quando eu falo para você que é para você fazer o que você nunca fez, é para você fazer o que você nunca fez. Existe alguma coisa dentro de você te mandando, te orientando a fazer algo, e você está resistindo, fazendo o que você sempre fez. Você sempre resistiu. Então é para você fazer o que você nunca fez. Se o que é para fazer o que você nunca fez é sair correndo de um lado para o outro, é pegar a guitarra e tocar, desculpa, Guilherme, mas se quiser você deixa. É subir, trepado nesse... Eu não sei qual é o nível de loucura que o Espírito quer nos fazer seguir, para que você venha romper de uma vez por todas com o natural e se permitir viver o sobrenatural. Nesse fluir você vai perceber o Senhor te dando palavras, o Senhor te levando a orar por alguém, o Senhor vai trazer coisas diferentes ao seu coração. Apenas siga. O Senhor quer nos levar nesse lugar. É momento, é hora de intrepidez, é hora de coragem, é hora de romper, é hora de tomarmos o domínio, é hora de entregarmos a Deus toda a lógica, toda a racionalidade e nos permitirmos fluir. Se você ler as Escrituras, você vai ver que não há muita lógica em algumas coisas que aconteceram, mas é exatamente isso que o Senhor faz. É para curar o outro de lepra? Tá ok, então dá 7 mergulhos no rio sujo.
É assim, é desse jeito. É tudo aquilo que quebra o teu orgulho. É tudo aquilo que quebra a sua racionalidade. É tudo aquilo que quebra esse sistema que você viveu a sua vida inteira. Para que você possa, de fato, depender e viver a dependência. Amém? Todo mundo entendeu? Todo mundo captou? Então eu quero que você se coloque de pé no seu lugar agora. Eu vou fazer um apelo. Eu não vou impor a mão, eu não vou orar, mas eu percebo aqui do meu espírito que há necessidade de uma exposição de alguns. Não vou orar, não vou impor a mão sobre ninguém, nem vou convidar ninguém para orar por você. É você quem vai orar. E o seu passo de fé nessa manhã vai ser justamente esse. Todos aqueles que ainda são escravos na sua lógica, na sua racionalidade, no seu intelecto, de algum tipo de interferência do inimigo, se você percebe que a sua mente é o maior bloqueio para a sua fé, eu quero te fazer um convite, vem aqui à frente, e você mesmo vai começar a orar, e você mesmo vai começar a entregar. É você vai tomar agora posse de volta desse terreno que o inimigo tanto influencia. Você vai declarar agora: Satanás, e essa é a maior loucura que você vai fazer nessa manhã. Você vai conversar com o diabo, a sua mente não permite isso. Mas não é conversar de bater papo não. É dizer para ele: eu tenho domínio, a mim foi dada autoridade, essa mente me pertence, Satanás. E você não tem mais interferência sobre ela. Eu te dou uma ordem: libera esses terrenos agora. Libera toda a opressão das trevas, toda a fortaleza da mente, todo o sofisma seja desfeito. Vamos, você que veio aqui à frente, é você quem tem que orar, é você quem tem que fazer. Amém, vamos.